Seja muito bem-vindo ao canal Cortes Escritura. Aqui você encontrará trechos edificantes de pregações cristãs que vão inspirar e transformar a sua vida. A nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade que ajude a nutrir a sua. Muito bem, gente, nós vamos começar com essa live. Nós não pretendemos tomar muito tempo aqui, sabemos que todo mundo aqui está muito ocupado com compromisso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí ao pastor Elias, que está lá em Jackson, Mississippi, que resolveu aceitar meu convite para participar dessa live, e também ao pastor Ronaldo Vasconcelos. O pastor Ronaldo é pastor aqui em Recife, na verdade, na cidade de Olinda, da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, e o pastor Elias é professor de missões, já aposentado. Eu não gosto dessa palavra, acho que ele também não gosta. Emérito. Emérito. Melhor, né? Emérito. No seminário, no Reformed Theological Seminary de Jackson, Mississippi. É uma alegria tê-lo aqui e todos aqui para a gente conversar a respeito desse tema tão interessante. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou primeiro dirigir o tema ou a pergunta para o Elias e depois vou pedir para o pastor Ronaldo. Deixa eu aumentar aqui. O pessoal está reclamando meu áudio está baixo. Vou aumentar aqui. Está no máximo possível, né? Está no máximo aí. Bom. Então, Elias, passado algum tempo, oficialmente o avivamento de Asbury, assim chamado, ele cessou, não é? Não tem mais reunião pública e tudo mais. E aí, por isso, muita gente acha que não era avivamento, porque se fosse, era obra divina, não podia parar, e homem nenhum poderia deter. Como é que você analisa esse tipo de coisa? Afinal, parou, não parou, continua ou não? O que é que você acha? É muito difícil a gente dizer que parou um movimento desse. Só Deus sabe, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por exemplo, parou aquele influxo de pessoas indo para Asbury. Mas eu estou acompanhando alguns dos chapels deles e realmente o número de pessoas atendendo aumentou muito. A outra coisa, os estudantes que foram impactados, no meu entender, continuam mostrando os frutos daquele toque do Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, agora, dizer que parou, o chamar de avivamento, por exemplo, eles chamaram de renovação espiritual, que para mim me traz certas lembranças não muito boas do meu tempo, dos 60, 70 aí no Nordeste. Mas que, sem dúvida nenhuma, pelo testemunho que eu tenho ouvido dos alunos que estavam lá, impactou muito a vida deles. Houve um despertamento muito maior na vida deles para a santificação. Então, como a gente não está lá, e a universidade realmente está protegendo realmente os estudantes dessas informações fora da universidade, então é difícil. Agora, eu quero dizer o seguinte, que mesmo que o que eu vi lá, para mim, foi um mover do Espírito Santo de Deus. Você passou uns 3 dias lá, não é verdade? 3 dias, 2 dias fiquei lá participando no sentido de, primeiro, não dá para entrar no prédio principal, onde era na capela. Na capela, eles não chamam bem capela, mas o que tem para 1.500 pessoas, mas eles abriram 4 overflows, que eu não sei como é em português, mas 4, por exemplo, anexos. 4 anexos. Um era no ginásio de esporte, eles abriram, então encheu. Então eu fiquei indo numa daquelas capelas menores que tinham lá. Agora, a primeira impressão que eu tive é que aquilo realmente não foi movimento de homem, não. Aquilo não foi movimento da carne, aquilo não foi programado pela universidade, e muito menos, como algumas pessoas querem inferir, que foi um movimento do inimigo das nossas almas. Ali foi um movimento do Espírito Santo de Deus. A pessoa pode chamar de despertamento, renovação espiritual, reavamento, eles não deram nome para isso. A única coisa oficialmente que eles colocaram depois foi renovação espiritual. Depois daquele influxo de 12 dias, mais de 100 mil pessoas vieram de várias partes dos Estados Unidos e do mundo
numa cidadezinha de 6.700 pessoas, e não somente isso, eu fui lá, estive lá, fiquei lá 2, 3 dias, e é no meio de uma fazenda, cidadezinha pequena, que não tem hotel, não tem nada, mas é no meio de fazendas. Então, houve um influxo de pessoas de várias correntes evangélicas, cristãs, que você pode imaginar, e a gente tinha que fazer o discernimento entre aquilo que a universidade estava conduzindo sem controlar e aquilo que as pessoas estavam visitando, estavam querendo fazer. Então, por exemplo, eu lembro que o presidente deixou uma vez, disse, olha, gente, quando a gente vai para a casa de alguém, não chega lá e quer mudar os móveis da casa, não. Aqui também, quem conduz aqui somos nós. Chegou um momento que eles disseram, nós temos que parar porque os estudantes estão cansados, especialmente os voluntários, precisamos voltar às aulas. Isso não quer dizer que aquele movimento parou, porque os estudantes continuaram o quê? Orando, quer dizer, sem dúvida nenhuma afetou a vida deles espiritual. Muitas pessoas que foram lá voltaram para as suas universidades e começaram, por exemplo, hoje mesmo eu recebi a notícia do Christian Post que, bom, o pessoal pode querer criticar o Regent University em Virginia Beach, mas, por exemplo, quando os estudantes foram lá, quando os estudantes voltaram, uns 2 ou 3 estudantes com o professor, quando voltaram de lá de Asbury, resolveram começar também uma reunião de adolescentes e estudantes. E que hoje, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é Spring Break, pois muitos dos alunos, quer dizer, as férias de primavera, uma semana, muitos dos alunos resolveram dizer não para o Spring Break deles, para ficar se reunindo em adoração, quer dizer, adoração não programada, para orarem, lerem as Escrituras e ouvir os testemunhos. Por exemplo, a semana eu estava conversando com alguém e ele disse assim, pastor, esse movimento do Asbury realmente invadiu os Estados Unidos todo. De primeiro lugar, não foi um movimento do Asbury. Se o movimento foi do Espírito Santo de Deus, Asbury não tem nada com relação por exemplo, a expansão desse movimento. Outra coisa, como é que eu sei que para mim isso foi um movimento também do Espírito? Não somente por causa do fruto do Espírito, que era muito claro, eu percebi lá também na maneira como os estudantes estavam conduzidos sob a orientação dos professores, do presidente da universidade, eram estudantes, 25 anos para baixo. Mas eu disse, olha, temos que fazer a diferença entre o movimento do Espírito Santo em Asbury e o movimento do Espírito Santo de Deus no país. Sabe por quê? Ok, deixa eu aproveitar aqui, antes de você entrar aqui porque uma das questões que eu vou querer que você fale também é o que você tem visto como continuação, né? Eu quero só perguntar o que o reverendo Ronaldo acha disso aí, até agora, né? Porque ele está ouvindo aí e ele tem a opinião dele que eu queria também que ele expressasse, né? A respeito disso tudo que o pastor Elias falou aí. Pode discordar também, se quiser. Quem sou eu? Eu fico aqui como um espectador próximo, ouvindo 2 grandes especialistas do assunto, porque já tive o privilégio de ouvir os 2 falando sobre avivamento. Eu sei que isso é uma temática, eu sei que para muita gente que talvez não acompanhe desde os primórdios aí da história das pregações do reverendo Elias, do reverendo Augustus, mas isso é uma temática de algo que tem sido discutido, pregado, buscado por eles há muito tempo, desde os seus tempos de seminário, né? Ouvindo dos avivamentos já pelo reverendo Francisco Leonardo, o sogro dos 2. Então, assim, quando a gente observa essa situação, como aconteceu em Asbury, a gente fica muito animado, claro que cético ao mesmo tempo, né? Com bons presbiterianos, a gente sempre busca entender um pouco de forma teológica, bíblica, o que está acontecendo, exatamente por causa daquilo que o reverendo Elias comentou, das renovações, chamadas renovações, que aconteceram especialmente em meados de 50, 60, nas chamadas depois denominações renovadas.
porque muito daquilo ali foi oba-oba, né? A gente hoje sabe disso. Existem histórias terríveis comentadas sobre como que isso foi manipulado em busca de favorecimento financeiro, como que havia curas que eram completamente fake, né? Falsas mesmo, pessoas que eram contratadas para dizer que eram cadeirantes ou coisa do tipo, e que no final das contas não era nada disso. Há documentários aos montes hoje sobre esse assunto. Inclusive, recentemente, eu iniciei a jornada de assistir um documentário sobre a Hillsong, que é essa igreja na Austrália, e que ela é exatamente fruto do chamado avivamento, renovação espiritual dos Estados Unidos da década de 60. O pastor lá da Hillsong, que não era nem esse nome na época, ele vai para os Estados Unidos, aprende e leva para a Austrália, e depois é o filho dele, o Brian Houston, que vai dar continuidade a isso. Portanto, aquela história do gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, quando a gente ouve falar sobre isso, a gente fica com medo mesmo. Será que é isso mesmo? Está muito distante. Depois eu mesmo não sabia nada sobre a Universidade de Aylesbury, só conhecia o Craig Keener, que é professor lá da universidade, que é um grande scholar, né, um grande acadêmico de Novo Testamento, e eu não conseguia saber era isso, mas aí eu soube que isso é uma tradição, entre aspas, dessa escola, de fazer cultos longos, né, iniciar por um período muito espontâneo, que foi como aconteceu, cultos longos. E eu não sei exatamente como que isso veio a surgir naquele momento, mas acredito, juntamente com aquilo que o reverendo Elias já mencionou, que o Espírito Santo de Deus, de modo maravilhoso, ele usa a história, usa as situações, e para mim é maravilhoso ver jovens, tão jovens como aqueles que estavam ali se colocando diante do Senhor, reconhecendo e adorando a Deus. Há histórias aos montes aí de conversões, de pessoas que estavam com a sua fé esfriada e que foi renovada naquele momento, até de pastores que assim passaram também, como o próprio reverendo Elias, depois o reverendo Samuel Vitalino também, e ficou muito emocionado também na sua visita ali. Bom, são muitos casos e eu acho isso muito interessante, mas pouco para concluir, muito mais para olhar e dizer assim, se é do Senhor, isso vai reverberar em frutos, já tem reverberado. Se não for do Senhor, com o tempo nós vamos tomar conhecimento como aconteceu no passado, e o Senhor tem mostrado isso. Aqui tem uma questão que eu considero extremamente importante, que é uma definição de avivamento. Geralmente as pessoas, especialmente o pessoal reformado, quando fala de avivamento, eles têm como referencial os avivamentos históricos, como, por exemplo, o grande avivamento do século XVIII, o grande despertamento no século XIX, que foram movimentos que tiveram impacto no país todo, no país de Gales, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Chegando, inclusive, a produzir mudanças profundas na política, na sociedade, na economia, nas artes, na cultura, assim por diante. Agora, a pergunta para ser considerado um avivamento, tem que ter esse tipo de efeito? Ou nós podemos chamar de avivamento aquilo que o nome já diz? O nome avivamento pressupõe que houve um amortecimento da vida espiritual, um amortecimento da fé, do fervor, do zelo, do primeiro amor, referido por Jesus lá na carta à igreja de Éfeso, né, no livro de Apocalipse. Então, uma igreja que ela esfriou, ela não morreu, não é? Mas ela entrou em coma, por assim dizer, espiritualmente falando, e de repente o Espírito Santo desperta a fé, desperta o desejo de orar, o crente passa a ter uma consciência maior de Deus, e por isso ele se quebranta, ele chora, ele confessa os seus pecados, e ele refaz os seus votos diante de Deus, os compromissos de andar com Deus, e às vezes isso é alguma coisa que produz fruto, a pessoa muda realmente, mas como acontece com todo avivamento espiritual, ele tem um tempo de validade, duração, e aquilo passa. E não chega realmente a ser em quantidade de pessoas ou em profundidade suficiente para mudar a economia de um país, mudar as políticas financeiras ou a sociedade, como em alguns casos aconteceu. Então, eu quero fazer essa distinção, né?
querendo ver mais a questão individual. O avivamento espiritual, ele primeiro vai mudar o coração e a mente de pessoas, né? E quando isso acontece com muitas, um número muito grande, numa região muito grande, num país inteiro, aí você sim vai ver a mudança se expressar de uma forma tão poderosa como aconteceu nos avivamentos mencionados. Elias, o que é que acha disso aí? Eu creio que usar algum tipo de label, como é que se diz? Rótulo. De rótulo. E estabelecer os parâmetros pelos quais o Espírito Santo determina se isso é aquilo ou não, não corresponde à realidade da vida, do nosso relacionamento com Deus e na nossa vida diária com o Senhor. Então, por exemplo, quando eu estive lá e que percebi, especialmente da perspectiva da escola, eles essa tradição, viu, Ronaldo, de tinham cultos longos, isso aí é alguém que está inventando, porque na realidade isso aqui não foi nem no contexto seminário, foi no contexto da universidade, onde eles têm 3 chapels por semana e tem tempo limitado. E aquilo que aconteceu no dia 8 de fevereiro foi uma coisa que ninguém esperava, nem os estudantes esperavam, nem a universidade esperava que acontecesse. Quando, de repente, depois de uma exposição bíblica, o coral começou a cantar para terminar e o pessoal saiu, ficaram 20 estudantes lá que não queriam mais sair porque começaram a orar, sentiram um mover do Espírito Santo pressionando-os a confessar os seus pecados, a se quebrantar diante de Deus, a pedir perdão uns aos outros. E isso aí chamou a atenção dos outros da universidade para vir, inclusive os professores, e as pessoas que entraram lá percebiam que não era um movimento carismático, era um movimento que eles perceberam da presença do Espírito Santo de Deus, dos frutos do Espírito. Para mim, a questão dos frutos do Espírito foi uma das questões mais centrais que eu percebi lá. Aproveitando aí que você falou do fruto do Espírito, muita gente estava querendo discutir a questão dos dons espirituais e manifestações de línguas e profecias em conexão com esse avivamento. A gente sabe que, para algumas pessoas, se não houver línguas e não houver profecia, então não tem obra do Espírito Santo. E foi assim que alguns fizeram críticas ao movimento de Asbury. E outros disseram que tinha sim, que tinha línguas, que tinha profecia e coisa dessa natureza. Elias, você teve lá esses dias, não é? Qual foi a sua avaliação disso aí? Sim, havia grupos pequenos orando, mas, por exemplo, na liderança que estava lá do palco, você não viu ninguém falando língua, nem falando palavras proféticas, mas o que acontecia, os louvores foram selecionados de exaltação a Deus. A maneira como eles tocaram, para mim, não havia manipulação física nenhuma, como alguns quiseram dizer que havia, porque não havia, porque eles tocaram, só tem lá um piano, nem bateria eles usaram. E tocava o piano normalmente. Então é de Deus mesmo, viu? Não tinha bateria, então... Alguém disse, havia uma manipulação. Uma pessoa chegou lá só para ver, observar e talvez fazer algumas críticas. Eu também estava lá naquele mesmo período, teve um grupo que estava tocando e ficou repetindo uma frase, como se fosse uma oração. Um mantra. Uma mantra. Mas foi um caso, o outro. Mas do jeito que eles tocavam, não chamava atenção para o instrumento, não chamava atenção para o pessoal que tocava, não havia nada de nada disso. Tocava o piano normal, uma flauta e um carrom, apenas um violão elétrico, só isso. E eram realmente, a ênfase era em cânticos de louvores a Deus, centralizados sempre na pessoa do Senhor Jesus, orações. E, às vezes, eles chamavam pessoas para dar testemunho. Agora, é muito difícil fazer uma avaliação, por exemplo, ficando lá 30 minutos, quando foi um acontecimento de 384 horas. Eu entendo isso aí. O que eu quero dizer é o seguinte, a diferença é muito grande, só aproveitando a dica aí que eu vivi aqueles anos 70 da renovação espiritual lá no Nordeste, a diferença é muito grande entre aquele renovação espiritual do Nordeste é que a ênfase foi nos dons do Espírito, lá no Nordeste. Então, houve muita divisão. E esse movimento aqui, para mim, a ênfase que eu vejo é no fruto do Espírito. É no fruto do Espírito. Ronaldo,
Reverendo Ronaldo, e se tivesse acontecido línguas e profecias e tudo mais, ainda assim seria um movimento do Espírito Santo? O senhor quer me colocar numa situação difícil. É a pergunta. Essa foi uma pergunta que me fizeram. Essa foi uma pergunta que fizeram aqui no meu perfil quando eu escrevi o que eu pensava a respeito do assunto, né? Eu posso dar a minha resposta. Eu também tenho a resposta para isso. Eu acho que a gente vai discordar disso, né? Eu vim de um contexto pentecostal. Eu vivenciei muitas coisas que o tio Elias está mencionando com respeito a esse movimento de renovação e etc. E tendo vivenciado aquela experiência, tendo visto muita coisa, conhecido muita gente ligada a isso, e depois tendo me afastado desse movimento e abraçado a confessionalidade reformada, e o que é chamado, né, de um sensacionismo reformado, considerando aí todas as nuances do que significa esse sensacionismo, que de forma alguma é um impedimento do poder do Espírito Santo, eu não tenho nenhuma expectativa de uma renovação de Pentecostes, da forma como Deus agiu lá relatado em Lucas, no livro de Atos. Então, eu acredito que aquilo ali foi algo, assim como a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que aconteceu de uma vez só, para que nós recebamos essas bênçãos espirituais em consequência daquilo que já aconteceu. Agora, eu também não sou louco o suficiente para achar que posso dizer alguma coisa a respeito daquilo que o Deus faz, o Espírito Santo possa fazer. Mas que as Escrituras não mencionam algum tipo de expectativa de que isso venha e que a gente deva buscar isso, como se fosse uma marca do avivamento, não acredito. Então, se isso tornasse uma marca, se isso fosse uma evidência, especialmente se não fosse como está descrito nas Escrituras, relacionado, por exemplo, à ordem lá cultica 1 Coríntios, eu teria muita dificuldade de entender que aquilo fosse de fato do Espírito Santo. Agora, olha, deixa eu pegar essa dica aí, que você falou aí a respeito da ordem lá de 1 Coríntios 14. A minha resposta, quando o pessoal dizia isso aí, mas se tivesse manifestações de dons lá, então não seria do Espírito Santo? E eu respondi para a pessoa que me questionou a respeito disso, dizendo o seguinte, se essas manifestações fossem de acordo com aquilo que a Bíblia diz, por exemplo, se tivesse línguas, 2 ou 3 pessoas falando em sequência, em ordem, e que houvesse intérprete, eu não tenho nada contra isso. Se Deus quiser dar o dom de línguas, eu acredito que ele vai dar de acordo com o verdadeiro dom de línguas, ele vai se manifestar de acordo com as instruções que o próprio Espírito Santo orientou o apóstolo Paulo a colocar para a igreja, que está lá em 1 Coríntios 14. E os outros vão julgar da mesma forma, também. E os outros vão julgar, especialmente no caso dos profetas, não é isso? Aproveita aí, Elias. Você ia comentar a respeito disso e eu acabei cortando aqui o reverendo Ronaldo. Então, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, na minha experiência de vida, por exemplo, eu tenho visto revitalizações de igreja, mas não é realmente de igreja. E já vi algumas na minha vida aqui. Essa experiência lá que eu tive não, o que eu vi em Asbury, especialmente quando eu me conectei mais com pessoas da universidade, então eu percebi que era um movimento sério, e era um movimento de busca, de adoração ao Senhor, de volta a ouvir Deus através da sua palavra, de quebrantar-se, de santificar-se e de falar para os outros sobre esse Jesus. Por exemplo, só para voltar agora um pouquinho, bem rápido, sobre essa questão que eu vivi e batalhei, viu, Ronaldo, aí, um dos problemas sérios durante aquele período de renovação espiritual lá no Nordeste, eu estava envolvido com o movimento, mas eu fui contra o movimento. Por quê? Uma das razões é que o pessoal começou a dizer que você não falasse em língua, você não estava renovado, não era crente, etc. Aí o que você ainda não chegou lá. Não, mas aí o outro grupo, eu percebi isso depois, quando eu fui examinar por que houve aquela divisão e nós perdemos muitas pessoas. A igreja perdeu muitos irmãos fiéis por causa daquilo. E eu digo, mas
Por outro lado, vieram os outros anti-renovação, que começaram a mostrar, que aquelas línguas eram do diabo, que aquele movimento era do diabo. Aí ficou essa batalha entre os dois grupos. Eu digo, rapaz, eu agora entendi. Eles só esqueceram, todos os dois grupos esqueceram uma coisa, 1 Coríntios 13, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Então nós perdemos o discipular, e não dizer de controlar, mas de conduzir aquele momento que parecia de realmente uma paixão muito grande pelo Senhor Jesus, pela obra do Espírito Santo, pela evangelização, etc. Então nós foram dividimos igrejas. Eu conheço irmãos fiéis que foram expulsos porque nós não tomamos uma atitude pastoral usando o fruto do Espírito Santo para trazê-los de volta. O outro lado também não tinha o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 12, 14, até 1 Coríntios 13, se eu falar a língua dos anjos, se não tiver amor, meu irmão, acabou-se. Então, no momento... Agora, o que eu vi lá naquele ambiente, realmente, havia ordem e decência, havia, especialmente, estou falando aqui da liderança, então a gente tem que ter muito cuidado para não julgar o movimento por aqueles que chegaram lá querendo extravasar aquilo que eles achavam que era esse movimento do Espírito Santo de Deus. Agora, só para terminar aqui, alguém me perguntou essa semana se realmente o mover do Espírito Santo de Deus, o avivamento, seja lá como você coloca essa categoria lá em Asbury, que está passando por Estados Unidos todos. Não, o movimento de Asbury estaria passando por Estados Unidos todos se os missionários de Asbury estivessem indo para todas as cidades trazendo esse movimento, mas não está acontecendo, não. Agora, tem muitos lugares aqui nos Estados Unidos, universidades, que não foram influenciados por Asbury, mas, de repente, os estudantes começaram a orar. Eu sei que você está acompanhando o que aconteceu na igreja do David Platt, não é isso? Agora, antes de você, eu quero que você fale sobre isso aqui, porque, inclusive, o pastor Ronaldo me disse que ele procurou informações e não encontrou. Eu quero que você dê em primeira mão. Mas, peraí. Olha aí. Deixa eu, antes disso... Breaking news. Antes disso, deixa eu dar uma boa notícia aí para o pessoal que está acompanhando essa live aqui. Nós estamos oferecendo, eu estou oferecendo um curso sobre a Páscoa, inteiramente gratuito, online. São 3 aulas a respeito da origem da Páscoa, da razão pela qual foi mudada em Ceia do Senhor, verdades e mitos a respeito da Páscoa. É um curso inteiramente grátis, com 3 aulas. Depois você vai ter a oportunidade de ter uma aula ao vivo para tirar suas dúvidas, perguntas e respostas. E vamos terminar com a live com o professor Franklin Ferreira a respeito da Páscoa e da possibilidade dos crentes hoje comemorarem a Páscoa ou não, não é? Nosso objetivo é esclarecer a respeito desse assunto para que você possa renovar a sua esperança em Deus, fortalecer a sua fé nas promessas de Deus. Então anote aí, dias 3, 4 e 5 de abril, nós teremos as aulas gratuitas sobre a Páscoa. Depois, no dia 6, nós teremos a aula ao vivo de perguntas e respostas. E no dia 7, a live com o professor Franklin Ferreira. Para você não perder, totalmente gratuito, é um curso gratuito. Você só precisa se inscrever. E para se inscrever, você pode ir lá no meu canal novo de YouTube. Nós estamos, inclusive, fazendo divulgação, né? Que você pode encontrar no seguinte endereço: youtube.com/Augustus Nicodemos. E você chega lá, se inscreve e liga o sininho, aciona as notificações para você ficar sabendo, então, das novidades que nós estamos trazendo aí, tá? Aproveitando aí a presença aí do nosso pessoal. Mas vamos lá, Elias, você está dizendo que a coisa continuou na igreja do David Platt. Quem é David Platt? Olha, é um movimento, né? Olha, eu creio que realmente, eu não vou dizer que o movimento de Asbury, eu acho que isso aí eu já tirei do meu vocabulário, mas eu creio que há um mover do Espírito Santo de Deus que aconteceu em Asbury. E outra coisa, eu digo, muitas vezes a gente está feito Jesus, está numa experiência de muita alegria, como os discípulos no Monte da Transfiguração, e Jesus agora desce. Né? Vocês vão fazer 3 tempos. Não, agora não, mas você vai, agora a gente desce
com todo esse gozo dessa experiência. Você vai ver, eu creio, eu concordo com você, viu, Ronaldo? Eu creio que a questão de Atos 2, de Atos 8, de Atos 10, de Atos 19, 20, foram experiências para cumprir a profecia de Joel. Só que no dia de Pentecostes, eles não somente foram batizados com o Espírito Santo, que aí é uma profecia de Joel, mas todos eles foram ao mesmo tempo cheios do Espírito Santo. A Bíblia não me pede para eu ficar buscando batismo com o Espírito Santo, mas plenitude, sim. E eu creio, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma, eu oro que cada um de nós possa viver a nossa vida diária, uma vida cheia do Espírito Santo, diariamente, através dos usos dos meios de graças, dessa intimidade com Deus, de confissão de pecados, de quebrantamento diante dele. E isso, por exemplo, isso pode acontecer, por exemplo, a experiência, por exemplo, desse que nós chamamos do fruto do Espírito, do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da bondade, da benignidade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, que é fruto do Espírito, nós podemos experimentar. E como Pedro diz no capítulo 1, uma vez eu falei sobre essa alegria na minha classe aqui, o estudante perguntou: professor, o senhor pode descrever essa alegria do Espírito? Eu disse: eu vou só ler para você um versículo. O apóstolo Pedro diz assim, que a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Diz, então, há alegrias que nós não sabemos expressar, são indizíveis. Agora, quem tem, sabe. Quem tem, sabe. Então, não adianta eu descrever, mas quem tem, sabe. E você vê, por exemplo, tanto no Velho como no Novo Testamento, quando os apóstolos ameaçados em Atos 4 oraram ao Senhor, e a Bíblia diz o quê? Que enquanto eles oravam ao Senhor, o Espírito Santo os encheu e eles com intrepidez. Para mim, isso é um momento de mover do Espírito Santo de Deus para um grupo de pessoas que nós não sabemos. Parece por muito tempo, essa intrepidez na Escritura Sagrada não é falar, não é pregar falando alto, é pregar sobre o risco de ser morto. Isso é intrepidez. Isso é alguma coisa que o Espírito Santo traz, que nos dá. Mas o que tem acontecido aqui é em vários lugares, independente do Asbury, existe alguns grupos realmente, igrejas, alguns aqui mesmo em Mississippi, de pessoas que estão se reunindo para orar e adorar a Deus. E às vezes as pessoas dizem, mas não tem exposição bíblica. Eu digo, em alguns lugares sim, mas em outros é só oração e adoração. Aí eu digo, mas isso aí não é bíblico. Eu disse, desde quando isso aí não é bíblico? Antes do Pentecoste, a igreja ficou 10 dias. O Senhor Jesus disse para ficar lá. E a igreja não estava esperando um reavamento. Estava esperando o cumprimento da profecia de Joel, prometida pelo Senhor Jesus. Então, eles ficaram por 10 dias. Segundo Lucas, no capítulo 24, ele diz que eles ficaram, adorando, e em segundo lugar, orando. Não há menção de pregação. A pregação veio no dia de Pentecostes, quando Pedro, e a única decisão que houve também foi para orar, foi para substituir um profeta. Então, se houve a pregação, eu não sei. Mas havia duas coisas que Jesus deixou bem claro. Uma é que a Bíblia diz que eles ficaram lá adorando, para ficar adorando lá, louvando ao Senhor e esperando a promessa do Senhor. Então, oração e adoração. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, e você, Reverendo Ronaldo, tem problema com isso, com relação à posição da pregação no avivamento? Uhum. Então, historicamente, a gente tem a presença muito forte da exposição da palavra, né? Porque ela vai confrontar o coração. Mas não existe, né, uma estrutura básica. O problema maior, é só um adendo, né, Reverendo Elias, é que nós, depois do século XIX, início do século XX, aí, por causa do Charles Finney, por causa das invenções dele, da manipulação, inclusive por causa da música, né? Ele foi o que inventou o tal do momento de louvor, porque ele fazia com que a música, com o tempo, ela era extremamente emotiva, né? Fosse criando um ambiente propício, ele dizia,
para que a palavra pudesse, então, entrar nos corações, como se a música fizesse isso, mas é o Espírito Santo quem faz. E esse é o problema, né? Esse é o nosso... Mas essa foi justamente aquilo que Jonathan Edwards, eu gostaria que o pessoal tivesse tempo, lesse Afeições Religiosas em português, não é isso? Isso. Mas não é um livro fácil de ler, não. Teve um período da minha vida que eu tive de ler vários livros de James Edwin Orr, por causa de um doutorado que eu fazia aqui. E é impressionante, porque ele foi a maior escola na área de reavivamento. Quando aparecia alguma coisa de reavivamento, ele ia lá para estudar, escrever, etc. Quando eu era criança, eu participei de uns cultos de avivamento com ele, aqui na Igreja Presbiteriana do Recife. Pois é. E é impressionante que no livro dele ele usa o título Awakening, Despertamento. Não usa muito a palavra reavivamento, mas despertamento. Mas, por exemplo, eu gostaria que o pessoal leia. Agora, para ler Jonathan Edwards, tem que ler devagar. Não é tão fácil, não. Mas ele é muito cuidadoso com as palavras que ele usa. Por exemplo, ele não usou, por exemplo, emoções religiosas. Ele usou afeições religiosas. Uhum. E ele fazia uma diferença muito grande entre afeições e emoções. Afeição para ele tinha um período muito mais longo. Emoções era alguma coisa que podia desaparecer, era uma coisa superficial, era uma coisa momentânea, que não produzia ação, não é? Que não precisava ser consistente com as crenças e aquilo que a Escritura escrevia. Mas ele cria, sem dúvida nenhuma, que havia essa afeição. E quando a gente olha, vê o fruto do Espírito, por exemplo, alegria, não é? E a gente sabe que essa é uma alegria que não vem de dentro para fora, vem de fora para dentro. Essa é uma coisa que é do Espírito Santo de Deus. Mas olha, o que está acontecendo aqui... É isso que eu ia perguntar. Isso aí, essas coisas, você tem observado na igreja do David Platt? Sem dúvida. Você tem me falado sobre isso. Eu estou pensando em fazer uma visita lá, Augusto. Conta para agora, nós aí. Eu vou dizer para o Ronaldo porque ele não está sabendo disso. É o seguinte, aqui eu tenho as oportunidades. Não é porque eu conheço o Dave Platt, já estive numa conferência do Cross for the Nations com ele também, mas é que, às vezes, para eu acessar o que está acontecendo com a igreja internamente, eu tenho que me registrar, não como membro, mas eles só liberam os e-mails da igreja para que as pessoas registram. Dão um e-mail, dão o seu nome, o seu endereço, diz quem você é, então eles mandam. Então, por causa disso, no dia 27 de fevereiro, eu recebi um e-mail que Dave Platt manda para todos os membros da igreja. E o que ele falou foi o seguinte, eu vou só dizer para vocês, isso foi no dia 27 de fevereiro, quer dizer, domingo foi dia 26, dia 27. Ele mandou um e-mail dizendo o seguinte, meus irmãos, isso aqui é uma nota de última hora, sem ter sido planejado, mas eu queria que vocês viessem hoje à noite, quer dizer, isso aí no dia 27, na segunda-feira, hoje à noite, para um culto de oração, lá numa daquelas... Ele tem uma igreja, sei lá, mais de 8 mil membros, então, uma das localidades lá que tem um prédio maior. Eu queria que vocês viessem para um culto de oração hoje à noite, porque domingo passado, quer dizer, no dia anterior, o culto que geralmente em Tyson, lá no Washington DC, onde ele é pastor, o culto que geralmente começa de 11 e termina de 12h30, foi até quase 4 horas da tarde. E ele disse, nós sentimos o mover do Espírito Santo de Deus, porque ontem, ele disse no domingo, através das outras igrejas que ele também são campuses, ele disse, nós começamos a colocar um tempo à parte para buscar a Deus em adoração, em confissão, em arrependimento, e em oração à luz daquele convite do Senhor em Isaías 55. Quem tem sede, vem a mim. E disse, domingo passado, às 11 horas, o Espírito de Deus se moveu diferente em todos os nossos lugares de adoração. E um deles foi em Tyson, que nós chegamos, continuamos até 4 horas, quando ele parou. Né? E ele disse, foi um momento de muita oração, mas depois... eu conversei com os líderes para nós nos reunirmos hoje à noite, às 7h30 lá, para gastarmos algumas horas juntos,
procurando a face de Deus em louvor, adoração, confissão, arrependimento, oração por salvação. E quando ele falou em healing aqui, não estava falando em cura física. Healing, por exemplo, healing aqui no sentido de casamentos que estão com problemas, pessoas que estão com problemas de como é que é? Addiction, de vício. E orando também para que nós orarmos para que a plenitude do fruto do Espírito Santo de Deus possa encher as nossas vidas. Aí eu sei que é um convite de última hora, mas eu queria que vocês convidassem outros, se possível. Aí ele disse o seguinte: isso foi que eu recebi esse e-mail no dia 27. No dia 28 eu queria já saber o que aconteceu no dia 27. Aí ele mandou: estou recebendo os e-mails, viu? Então, e-mails agora, todos os dias eu recebo o e-mail que ele manda para a família, manda para mim também. Veio separado para mim aqui. Aí ele disse, meus irmãos, ontem eu chamei vocês para aquela reunião de oração às 7h30 da noite. E eu pensei, quer dizer, que é uma coisa de última hora, nos Estados Unidos, tal, principalmente no Washington DC, eu pensei que nós não íamos ter, talvez se tivesse 20 pessoas lá para nós orarmos em termos de confissão, de louvor a Deus, etc., de arrependimento, etc. Ia termos um bom grupo. Eu estava esperando talvez as 20 pessoas. Irmãos, na segunda-feira chegaram 700 pessoas para orar naquela igreja. 7h30 da noite. E ele disse, meus irmãos, eu esperava 20, mas mais de 700 pessoas chegaram lá. E ele disse, o som de adoração, de confissão, de oração, nós começamos às 7h30, e quando às 10 horas da noite foi se aproximando, ele disse, o apetite para termos mais de Deus, a sede de Deus quase que era palpável naquele lugar. E o desejo de nós nos encontrarmos mais uma vez era mais forte ainda. Eu senti que se eu deixasse isso, o povo tinha passado o resto da noite lá. Mas eu disse para o pessoal, nós vamos suspender agora e nós vamos, durante essa semana, fazer essa reunião todas as semanas, todas as noites. O fato é, eu não vou ler esses e-mails dele, mas ele disse, né, e uma coisa que ele ficou impressionado é que o número de pessoas que vieram e que durante esse período de oração, de adoração, e de palavras também, né? Porque ele fala que ele deu uma oportunidade para os jovens dar algum testemunho. Logicamente, você sabe que o Dave Platt é um reformado calvinista. Depois eu quero fazer... Minha última pergunta vai ser a respeito dessa questão aí, viu? Que você falou. Da questão da teologia calvinista e o avivamento. Não, está certo, ok, tá bom. Mais do que tudo com muita ordem, ele teve alguns jovens, muitos jovens estavam lá, que vieram e deram um testemunho. Mas ele disse, eu fiquei impressionado, porque aquilo que aqueles jovens estavam falando não era semente de experiência que eles teve. Eles estavam falando alguma coisa para os seus coleguinhas lá, para os seus colegas, que eu percebi era algo de Deus, era algo bíblico. Que era a sabedoria que aqueles jovens, só o Espírito Santo de Deus poderia ter usado no jovem aqui para falar uma coisa daquela. Não tinha falado nada de profecia. Ele usou a palavra wisdom de Deus. Sabedoria. É sabedoria de Deus. Sabedoria. Então, eu estou acompanhando, irmãos. Eu sei que e a gente tem que entender, o Dave Platt é do mesmo grupo do Together for the Gospel, junto com Liga Duncan, com Kevin DeYoung, com John Piper, etc. Embora só calvinista. Só calvinista, quer dizer, embora que às vezes quando você chega em 1 Coríntios 12, 13, 14, eles não são mais flexíveis do que outros. Aqui eu vou fazer essa pergunta, é a pergunta final aqui para encerrar nossa live. E é uma pergunta sobre o fato de que a Universidade de Asbury é wesleyana, arminiana, e que os avivamentos eles têm tradição de nascer em solo reformado. Mas peraí, antes de fazer essa pergunta aqui, deixa eu só terminar aqui fazendo mais uma vez a divulgação do nosso curso sobre a Páscoa. Você que está assistindo a gente,
você pode se inscrever e fazer gratuitamente um curso online. São 3 aulas a respeito da Páscoa, a origem da Páscoa, o seu significado, a passagem da Páscoa para a ceia do Senhor, por que é que nós não celebramos a Páscoa como cristãos, quais são os elementos e o significado real da ceia do Senhor, verdades e mitos a respeito da Páscoa. São 3 dias, dia 3, 4 e 5. Você pode colocar aí na sua agenda, 3, 4 e 5 de abril, às 21 horas, sempre às 21 horas. 3 aulas gratuitas, totalmente gratuitas a respeito da Páscoa. Depois, no dia 6, nós vamos ter uma aula ao vivo com perguntas e respostas. Os inscritos poderão perguntar lá na hora. E depois nós terminamos no dia 7 com uma live com o professor Franklin Ferreira. Você pode encontrar mais informações no meu site novo, do canal novo do YouTube. Anote aí, youtube.com/Augustus Nicodemos. Entre lá, se inscreva, acione as notificações, aquele sininho, para você ficar a par de tudo isso que vai acontecer. Agora, vamos terminar. Elias, desculpa aí interromper. Tá joia, né? tá joia. A gente fica muito feliz aí em saber que ainda a obra de Deus está continuando aí nos Estados Unidos, mas aí tem essa questão que as pessoas levantam também, especialmente aqueles que conhecem a história dos avivamentos, sabem que os grandes avivamentos espirituais, ou grande parte deles, aconteceu com pessoas, ou começou com pessoas que eram de tradição reformada, calvinista, não é? E agora, de repente, esse avivamento que tem chamado a atenção do mundo, que foi na Universidade do College, né, na Universidade de Asbury, acontece numa universidade wesleyana, e os wesleyanos, eles são metodistas e são arminianos, como João Wesley era. E aí, como é que é? A teologia não importa, o Espírito Santo não olha para a teologia quando vai ter avivamento espiritual. Ronaldo, reverendo Ronaldo, o que acha disso aí? Para eu falar primeiro, depois ele me corrige, né? Ou o contrário, né? Ele fala não, mas primeiro, pode ser. É melhor que o tio Elias termine mesmo, porque vai ficar melhor. Ele vai melhorar o que eu vou falar. Fala aí. Eu creio que nós precisamos separar as coisas. A teologia, ela é fundamental, ela é importantíssima. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, conhecer as doutrinas do Senhor, amar as doutrinas do Senhor. Mas nós não podemos, de modo nenhum, limitar o agir do Espírito Santo, especialmente no que se refere à conversão. Né? O senhor mesmo, reverendo Augusto, sabe muito bem que o Senhor foi levado à conversão e foi para uma igreja arminiana, né? Depois que se rendeu ao calvinismo. Mas o senhor não nega que de fato, enquanto esteve ali no seio batista, etc., de fato já era convertido, de fato Sim. já estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus faz grandes maravilhas, e eu acredito piamente que o movimento metodista é um movimento avivalista, inclusive, lá da Inglaterra. Quando os irmãos Wesley foram levados pelo Espírito Santo para fazer um trabalho de grupos de oração, o métodozinho que eles criaram e etc., junto com o seu colega, o Whitefield, né, que esse era calvinista, e que teve ali uns entraves entre os dois, depois houve uma reconciliação. Mas a história dos irmãos Wesley, o irmão Charles Wesley e o John Wesley, é de movimento, de avivamento, de busca espiritual. Portanto, a tradição, né, wesleyana, eu sei que o reverendo Elias me deu um puxão de orelha aí, porque eu falei da tradição lá da Asbury University, porque tem outras histórias, etc. Depois que eu procuro, viu, reverendo? Tem sim. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas assim, o ponto para mim é que o próprio movimento metodista é um movimento de busca, como houve o movimento pietista, o movimento puritano, e que de fato, portanto, eu creio sim que o Espírito Santo de Deus ele não vai fazer uma análise do credo se nós estamos ali com todos os checks colocados, porque na verdade nenhum de nós está, né? O Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Paulo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos nem orar, quanto mais nós sabemos de fato todas as coisas das doutrinas da palavra do Senhor. Devemos buscar isso, não nego isso, mas devemos entender
que mesmo o movimento wesleyano de história, né, de tradição arminiana, ele tem uma linda história de avivamento, de busca espiritual. Então, passo a bola aí para o reverendo Elias, que ele vai fazer um golaço agora. Não, irmãos, eu só quero dizer o seguinte. Vou contar uma história. A minha mãe, que já está na glória, era, teologicamente, se eu for dizer se ela tinha uma teologia, quer dizer, ela muito fiel a Deus, mas ela tinha aqueles princípios arminianos, soteriologicamente falando. Mas aí, de vez em quando, eu provocava a minha mãe. Mãe, vamos orar juntos. Ore aí, agradecendo a Deus por sua salvação. Aí ela fazia assim: Deus, muito obrigado que o Senhor me salvou, me tirou, me salvou, até o seu sangue. Eu não tinha o que fazer, estava morta nos meus delitos e pecados, tu viesse. Eu digo, quando ora, deixa de ser arminiano. Agora, né, por exemplo, agora, veja bem, agora nós temos, a propósito, eu sempre gostei de ler biografias. Teve um ano que eu estudei, li em câmara lenta, as mais de 1000 páginas do diário de George Whitefield, que para mim foi uma das grandes bênçãos da minha vida. Né? Os usos dos meus de graças, como Deus usou quando se encontrou com Jonathan Edwards, inclusive o seu relacionamento com John Wesley, por exemplo. Foi mesmo, eles fizeram um pacto de quem morresse primeiro pregava no enterro do outro. Só que George Whitefield morreu quando fez a sua 7ª viagem para os Estados Unidos, morreu aqui nos Estados Unidos. Então, quando o John Wesley pregou, não pregou no enterro dele, mas pregou depois do enterro dele. E eu li em câmara lenta a mensagem de John Wesley. E quando eu estava lendo John Wesley, eu pensei que era o George Whitefield escrevendo. Meu ponto é o seguinte: quando eu vi, veja bem, a gente ouviu o testemunho dos professores lá. Quando eu vi os professores falando, eu digo, são tudo calvinistas e não sabem. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: meus irmãos, nós não temos controle de nada aqui. Foi o Espírito Santo de Deus que fez isso. Nós não planejamos nada. Deus é o soberano. Deus é que tomou conta de tudo isso aqui. Esse movimento aqui não é nosso. E é isso mesmo. Não é? Eu concordo com você, Ronaldo. Quando o Espírito Santo de Deus, como a gente dizia, né? Se o Espírito de Deus opera, quem o impedirá? Quando o profeta diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, quer dizer, esse é o único meio. Então, se é da Assembleia de Deus, se é arminiano, sei lá o que for, o Espírito Santo, meu irmão, é soberano. A minha oração é que ele se volte para a Escritura Sagrada e esse mesmo Espírito que fez aquela obra seja o Espírito que vai iluminá-los a entender as Escrituras Sagradas. Tem um ponto aqui relativo a isso, né, e eu quero terminar minha participação com isso aqui, é que quando houve realmente esses avivamentos espirituais, as divergências teológicas elas foram deixadas de lado. Um dos efeitos do avivamento espiritual parece ser esse, é unir os cristãos das mais diferentes tradições em torno da pessoa de Jesus e da sua obra na cruz. E a ponto de que essas divergências elas são deixadas de lado em prol desse interesse comum, dessa crença em comum, porque calvinistas e arminianos creem que são salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus, sem ser pelas obras da lei. Então, essas verdades elas se tornam tão claras no coração e na mente daquelas pessoas durante o avivamento, que meio que obscurece as verdades secundárias, por assim dizer, ou pelo menos aquelas que não têm o impacto central na questão da redenção, não é? A compreensão delas, pelo menos. Então, é bonito ver isso na história dos avivamentos. Eu creio que meu sogro, reverendo Francisco, ele tem um artigo que foi publicado na revista Fides Reformata. O título é Aprendendo da História dos Avivamentos. E ele focou especialmente, como o caso de estudo, o grande avivamento aqui nos Estados Unidos, um pouco antes do aparecimento de Charles Finney, onde ele, então, tinha o pessoal
da alta escola, baixa escola, eu não me lembro direito aqui o nome que ele usou para isso, mas que vivia em debate, em duelo, e quando o avivamento aconteceu, eles esqueceram suas diferenças, enquanto o avivamento durou, né? Quando o avivamento passou, então o pau quebrou de novo. Né? Volta de novo. Voltou tudo de novo, né? Mas é um dos bons efeitos do avivamento espiritual, é exatamente a promoção da comunhão dos crentes, comunhão externa dos crentes entre si, deixando de lado as suas diferenças. Foi a ala velha e a ala nova, os termos que ele usou. A velha e a ala nova. Isso, obrigado. Então, Reverendo, aproveita que o senhor está com a palavra aí, suas últimas considerações e depois o Reverendo Elias, e aí nós vamos encerrar. Por favor. Eu quero agradecer pelo tempo que estivemos aqui juntos e mencionar, né, da minha alegria de poder participar dessa live, sabendo que aproveito muito mais do que posso expressar, né? Então, para mim, é uma alegria ouvir o entusiasmo do Reverendo Elias e aqueles que talvez não conheçam o trabalho dele, depois podem buscar os seus sermões na internet e vão ver que esse fervor espiritual qual ele menciona aqui da sobrevivamento, ele leva ao púlpito, viu, meus irmãos? Então, é algo que a gente também pode experimentar. Agradecer ao Reverendo Augusto pelo convite e encorajar os nossos irmãos que estão ainda nos acompanhando para que continuem a buscar o Senhor sem medida, buscar o Senhor pelos meios de graça, isto é, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da comunhão com os santos, portanto, não negligenciando o culto a Deus, podendo estar reunido a uma igreja que busque a Deus e pregue sua palavra. Então, esse é o caminho pelo qual nós podemos seguir em busca de agradar ao Senhor, não em busca de avivamento. Porque avivamento ele vem segundo a vontade de Deus, pode ser que você nunca experimente, mas buscar o Senhor acima de tudo. Bem. Mas olha, irmãos, o experimentar as afeições do Espírito Santo de Deus, do fruto do Espírito, cada um de nós pode. E Deus nos dá os meios de graça para isso. Como ele já falou aí, oração, meditação em câmara lenta para experimentar a iluminação do Espírito Santo e ouvir Deus, não é? A adoração, o investir dos nossos recursos na obra do Senhor e o compartilhar da nossa fé. O pessoal às vezes esquece que realmente o compartilhar da nossa fé é um meio de graça. O apóstolo Paulo fala isso para Filemon, orando que ele pudesse crescer em tudo no compartilhar da fé, para que ele pudesse ter mais conhecimento também sobre o Senhor Jesus. Agora, eu queria só deixar um versículo, irmãos. A gente se preocupa muito com os revivamentos de grupos e de grandes, mas a palavra de Deus mostra bem claro como o Senhor quer que cada um de nós tenha essa experiência de intimidade com Ele e de experiência de fruto do seu Espírito, não é? Que possa ter experimentar essa alegria, essa paz e esse amor que é do Espírito Santo de Deus. Eu só queria deixar uma coisa para todos nós, que é uma coisa que eu oro todos os dias na minha vida, é justamente que Paulo escreve para Timóteo, porque Paulo queria que Timóteo também reavivasse o próprio dom que ele tinha. Quer dizer, existe realmente, nós podemos ter uma experiência de reavivamento diário na presença do Senhor. Eu não tenho dúvida sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim para ele: exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora quer dizer, uma vida que vale a pena ser vivida e a que há de ser. Eu só queria dizer para os irmãos 3 coisas, só para terminar. Uma, não estou pregando não, mas estou dizendo que quando a Bíblia fala aqui de piedade, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, no final, diz que o mistério da piedade aponta para quem? Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado sobre gentios, filho do mundo, recebido na glória. Então, piedade, alguém que é como Deus, que vive como Deus, é Jesus. Jesus, o Deus encarnado. Então, quando ele diz para exercitar pessoalmente na piedade, é para viver como Jesus. E é um exercício, porque tem os meios de graça que Deus nos dá para isso.
E é pessoal, irmão. Ninguém pode vos exercitar isso para você, não. Então, graças a Deus por esse mês de graças. Meditação e oração e nessa intimidade com o Senhor. E esse é o meu desejo, que nós também pensemos não somente nos pequenos grupos. A minha oração, eu sempre digo aqui que a maior necessidade da minha esposa é um marido cheio do Espírito Santo de Deus, dos meus netos também, dos meus alunos também, do seminário, um professor cheio do Espírito Santo de Deus. E essa é a minha luta diária. Por isso que todos os dias, não é que não tem nada a ver que isso aqui é um tipo de reza. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que não tem um dia na minha vida que eu não ore Efésios 3, 14 a 21. Que segundo a riqueza da sua glória, eu possa estar sendo revestido, o Senhor me conceda poder mediante o homem interior pelo seu Espírito, que segundo a riqueza da sua glória, o Senhor Jesus possa habitar em mim, para que eu possa, alicerçado e arraigado com todos os crentes no céu e na terra, poder conhecer a profundidade e a altura, a largura e a espessura do seu amor, e segundo a riqueza da sua glória, que ele possa me revestir com toda a sua plenitude. O apóstolo Paulo disse que ele é poderoso para fazer muito mais do que isso. Então, essa é a oração, irmãos, para o nosso reavamento individual. Obrigado, pastor. Amém. Assim seja. Estamos, então, terminando aqui. Eu quero agradecer ao reverendo Elias a participação. Ele está lá em Jackson, Mississippi, e esteve lá em Asbury durante os dias lá do Awakening, do avivamento. Tem acompanhado a mesma coisa acontecer em outros lugares nos Estados Unidos, portanto, são informações de primeira mão. Temos também aqui a presença do reverendo Ronaldo Vasconcelos, pastor da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, aqui em Olinda, que também trouxe uma contribuição preciosa para nós. E obrigado a você que ficou conosco até agora, nessa 1 hora de live a respeito do avivamento. E fique atento, porque nós voltaremos com outras lives também. Muito obrigado, boa noite a todos vocês e fiquem na paz do Senhor. Tchau.